Vocês estão confinados na Casa da Árvore, certo? Bem-vindos à estadia, tá? E é com vocês. Vocês têm filho, precisam resolver as coisas de vocês, não é verdade? E só brigando na internet vocês não vão conseguir, acredito eu, né? Os dois são gigantes. Parabéns pelo tamanho que vocês estão. Vocês estão gigantescos demais. Eduardo nem se fala. Tanto que você cresceu, garota impressionante. Carisma do caramba. Tá linda. Eu e o diabo. E você botou filho no mundo, né, vagabunda? Então, que vocês se resolvam. Ok? Ou não? Tchau. Não pode mais descer.